Haddad sensacional, deu resposta precisa a jornalista. Não vai abanar rabinho como um vira-lata para os Estados Unidos. Mais político, ministro, há uma leitura de que o governo subestimou o risco Trump. Se contentou com ter ficado de fora os 10%, achando que o Trump não ia lembrar. O governo subestimou a atuação do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, lá do lado da Casa Branca, falando contra o Brasil. Não estabeleceu nenhuma estratégia de permanência em Washington, de diálogo com qualquer que seja o nível de governo, mas de um diálogo constante de posicionamento, e que por isso o Brasil está nessa situação. Essa carta tuitada de 9 de julho, são mais de 20 dias em que o Brasil ficou quicando, e o que os empresários mais viram, agora contando desses últimos dias não, começam a perceber que o governo começou a acelerar, de novo um aproveitamento muito mais político do que uma ação técnica, onde o governo errou na relação com os Estados Unidos. Acho que vocês estão errando na avaliação, sinceramente. Acho que vocês estão assimilando um discurso da oposição que não tem nenhum amparo na realidade. Discurso? O discurso de que o governo não está operando. É falso isso. Eu fui me encontrar com o Bessent sem ser convidado. Eu fui para a Califórnia sabendo que ele ia estar lá. Eu tinha outros interesses, que era a discussão dos data centers brasileiros, que é uma questão também de soberania nacional, e consegui, via um amigo comum, que eu posso até declinar quem foi, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que fez o contato para que nós pudéssemos nos reunir. Então, de maio para cá, eu já estou trabalhando. Agora, não fico alardeando isso, porque não é do meu feitio. Primeiro, ficar fazendo propaganda de uma obrigação que eu tenho que performar. Segundo, porque o governo americano mudou de postura de maio para cá, completamente. De maio a julho, ele mudou completamente de postura em relação ao mundo. O que o México está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo. O que o Canadá está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo. E você vai ficar acusando o Mark Carney, que é uma celebridade no mundo financeiro, de que ele não se deu conta dos riscos que estava correndo. Começa a ficar muito pueril esse debate. Nós estamos trabalhando desde os 10%, eu pessoalmente estou envolvido, o presidente Alckmin não faz outra coisa a não ser isso. Agora, às vezes eu fico vendo figuras da oposição fazendo esse tipo querendo emplacar esse tipo de narrativa, e o que eles fizeram? Ao invés de ajudar, eles estão atrapalhando. Ao invés da oposição ajudar, unir o país em torno de uma agenda racional, de uma agenda de gente madura, eles estão atrapalhando. E esse tipo de discurso que eles estão divulgando só atrapalha as negociações. Quer dizer, você está levando água para o moinho da pessoa que está querendo te taxar, ao invés de defender os interesses nacionais. Eu, sinceramente, o viralatismo é conhecido no Brasil desde o Nelson Rodrigues. Né? Nelson Rodrigues dizia que nós temos uma compulsão a nos colocar de uma forma inferior. Haddad afirmou que o governo Lula irá defender os interesses do Brasil, diferente da posição de Bolsonaro, que abana o rabo para os norte-americanos e diz I love you. Nós estamos procurando os canais para trazer para a racionalidade. Agora, isso aí tem que ter um protocolo também, porque assim, você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando I love you, batendo continência para o presidente Lula. Eu acho que não é isso que o presidente Lula ele tem um outro tipo de perfil. E se houver uma reunião entre os presidentes, um telefonema entre os presidentes, nós temos que ter a segurança que não vai acontecer com o presidente Lula o que aconteceu com o Zelensky, que passou um papelão na Casa Branca. Todo mundo assistiu. Então não vale tudo para tentar... Não é questão disso, é questão que são duas nações soberanas. São dois povos representados. Ou você se dá o respeito, algum respeito, ou você vai virar motivo de chacota. Agora, que falta de empenho está faltando do governo brasileiro? Nós temos um vice-presidente da República, que é o ministro do desenvolvimento do país, que está 100% do tempo dedicado a isso. Hoje ele fez reunião, ontem ele fez reunião, reuniu todo o empresariado. Então nós temos que parar um pouquinho de ficar desunindo o país. Nós temos um problema que não fomos nós que criamos, nem demos ensejo a isso. Nós respeitamos todos os países. Assim como a queda da inflação, a recuperação da popularidade que o governo alcançou nesses últimos dias, também se soma aí a um ganho, vamos dizer, que o governo teve com essa crise, né? Um ganho político. Acontece que a dificuldade econômica já começou, as demissões já começaram, os contratos estão sendo cancelados, as concessões de crédito estão sendo canceladas, quer dizer, não precisa esperar o dia 1º de agosto para chegar nas empresas. E há uma leitura de que o governo está optando muito mais a solução política interna do que a solução econômica. Qual é o equilíbrio entre essas duas? Nós temos um problema que nós não sabemos qual a medida que vai ser tomada pelos Estados Unidos. Você está julgando o governo como se o governo dos Estados Unidos soubesse o que vai fazer essa semana. E nem os secretários de Estado têm completa clareza do que vai acontecer.
Ele Ou seja, te disse isso? Não, porque a cada momento, olha, pode ser que não é. Hoje tem notícia da imprensa. Quer dizer, você tem que olhar para o outro lado também, porque senão você vai ficar com uma avaliação muito parcial. Quando um secretário diz, olha, talvez café não entre, talvez manga não entre, aí tem notícia, Embraer talvez não. Quer dizer, você começa a ver que nem da parte deles há total clareza. Então como é que eu vou anunciar uma medida hoje de um ato que eu desconheço e que eles desconhecem?